Olá, tudo bem? Hoje em dia, no futebol moderno, quando você vai contratar um novo jogador, além do seu pacote técnico, tático, psicológico, físico, você tem que analisar também, dentro do seu projeto, que pacote midiático esse jogador está trazendo para essa nova equipe. Se ele interessa dentro do nosso projeto ou se ele não interessa dentro do nosso. Veja como ficou difícil hoje caminhar dentro do futebol. Ele não é uma situação hoje simplesmente como foi lá no passado, onde tecnicamente, taticamente, a gente contratava esse jogador, e esse jogador chegava, vestia a camisa, dava um beijo na camisa, entrava dentro do campo e dali tirava proveito do seu pacote todo que ele trouxe. Hoje você tem que pensar o futebol de vários ângulos, de várias maneiras. Em 1967, um filósofo francês chamado Guy Debord escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, onde a imagem se tornava muito mais forte do que ser e ter, onde parecer tinha uma preponderância maior da realidade. Isso em 1967, isso se vem até hoje trazendo esse tipo de situações. As mídias sociais estão aí para não deixar a gente nenhuma dúvida que ali parece ser uma situação positiva e às vezes não é. E tudo isso é utilizado de uma maneira muito assertiva pela mídia, sabe usar esse tipo de situação e quer comprar esse tipo de. As celebridades estão em todos os momentos. Só que tem que o esporte, ele fabrica heróis a partir de ser celebridade. Quando um jogador sai da celebridade e passa para herói, cria-se uma idolatria em torno desse jogador, porque ele foi importante em determinado momento. E aí não há nenhum pré-julgamento em relação a ou B ou a determinado jogador. Esse é o momento que o futebol vive, é o momento que a mídia sabe usar muito bem isso, e esse produto, cada vez mais, ele é importante para um consumo, e é explorado dessa maneira. Então, hoje, nós temos que entender, quando vamos sentar para traçar o nosso projeto, que jogadores são interessantes que nós tenhamos dentro do nosso grupo, que sabe, e como vamos usar esse tipo de jogador, além dos aspectos técnicos e táticos desse. Há grupos, há clubes. E esse tipo de jogador, ele realmente cai porque ele precisa, de um determinado momento, dessa fusão do midiático, atleta, com o clube, para que tenha um somatório juntos, eles caminhem em determinado para chegar em determinado local. Tem clubes que não, que a sua marca ela é muito mais importante, ela é muito mais forte do que qualquer um que faça parte do projeto, porque historicamente ela sobrevive acima de qualquer situação, de qualquer um que possa agregar ali. Somos apenas participantes de um momento do clube. Então, assim, o futebol hoje ele tá complexo na sua maneira de enxergar. Por isso da importância de ter pessoas que sabem olhar, ter o olhar para esse tipo de situação. Não simplesmente empolgar pelo aspecto técnico ou aspecto tático desse jogador. Não há nenhuma situação que você aqui está desmerecendo a conquista ou as conquistas desse jogador midiático. Muito pelo contrário, eu acho que o futebol sempre viveu desse tipo de pessoas, só que eles eram manipulados ou eram usados de uma outra maneira. Quando essa maneira ela fica muito pessoal, ela fica voltada muito só para a figura central, que é o atleta, eu acho que talvez ela não interesse para determinados grupos, interesse para outros grupos. Então isso tudo nós temos que olhar, temos que enxergar para ver o que o mais importante para nós seria a mídia junto com o clube e um crescimento, ou simplesmente trazer um atleta que tenha os seus aspectos técnicos, táticos importantes para aquele momento. É um tema difícil, é um tema complicado, é um tema novo, como todos os temas que têm surgido dentro do futebol. O futebol deixou de ser um olhar romântico, tem deixado de ser um olhar romântico para um olhar muito mais pragmático, para um olhar muito mais midiático, para um olhar muito mais de business. Cada vez mais nós temos que ter esse olhar, o olhar do jogo de futebol de uma maneira geral.
haja visto o número de competições que se criou no mundo inteiro em relação. Isso está tendo um aspecto muito negativo para o atleta e está tendo que fazer escolhas e o ser humano continua sendo o mesmo. Então, deixe seu comentário, fale o que você acha a respeito disso. É um tema, eu sei que é um tema complicado, ele envolve paixão, ele envolve ídolos às vezes, ele envolve uma série de situações comportamentais, mas que são do momento de hoje. É o momento da mídia social, de todas as redes sociais, tudo isso que envolve hoje o futebol, ele faz parte também. O futebol não está distanciado, né, de todos esses aspectos que estão do lado aqui da gente, do dia a dia da gente. Forte abraço, até a próxima.